Ele tinha tudo. E em um único dia perdeu tudo. Riqueza, família, amizades, saúde, tudo foi levado como poeira no vento. Mas em vez de amaldiçoar a Deus, ele se ajoelhou e adorou. Essa é a história do homem que o próprio céu escolheu para ser provado. Um homem que andou pelas sombras da dor e voltou trazendo luz. Um homem que descobriu que a fé não é fugir do sofrimento, é permanecer de pé dentro dele. O nome dele era Jó. No Oriente, numa terra chamada Uz, vivia um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Os dias dele eram simples, mas cheios de paz. Suas tendas eram cheias de vida, seus campos cheios de abundância, seus filhos cheios de riso. Quando o sol nascia, Jó já estava de joelhos. Orava pelos filhos, pelos servos, pelas colheitas, pelos dias que ainda viriam. Dizia consigo: talvez meus filhos tenham ofendido ao Senhor em seus corações, e oferecia sacrifícios por cada um deles. Era um homem rico, sim, mas sua riqueza verdadeira era a fé. Sua vida tinha ordem, ritmo, propósito, até que no invisível algo se moveu. Houve um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles veio também o acusador. Deus o olhou e perguntou: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse: observaste o meu servo Jó, homem justo, que teme a Deus e se desvia do mal. E o acusador sorriu: por acaso Jó teme a Deus de graça? Não o cercaste de bênçãos? Toca em tudo que ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa. E o Senhor disse: tudo o que ele possui está em tuas mãos. Apenas não toques em sua vida. E o destino do homem mais reto da terra mudou. O dia seguinte parecia qualquer outro. O sol brilhava, o vento soprava suave, e os servos trabalhavam nos campos. Mas a tempestade invisível já estava a caminho. O primeiro mensageiro veio correndo, gritando: os sabeus atacaram, levaram os bois, mataram os servos. Antes que as palavras terminassem, outro chegou. O fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas. E um terceiro: os caldeus roubaram os camelos e mataram os teus homens. E por fim, um último mensageiro com os olhos cheios de lágrimas. Um vento poderoso veio do deserto. A casa onde estavam teus filhos ruiu. Ninguém sobreviveu. Silêncio. O mundo parou. E então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, caiu no chão e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhum grito, nenhum ódio, nenhuma revolta, apenas adoração. O céu silenciou para ouvir, e o inferno não soube responder. Mas o acusador não desistiu. Voltou diante do Senhor e disse: pele por pele, toca nele, no seu corpo, na sua carne, e verás. E Deus respondeu: ele está em tuas mãos, mas poupa-lhe a vida. E assim foi. Feridas abertas cobriram o corpo de Jó da planta dos pés ao alto da cabeça. O homem rico tornou-se pó e chaga. O cheiro do sofrimento espalhou-se pela aldeia. Sentado sobre cinzas, ele raspava as feridas com um caco de barro. Sua esposa, tomada pelo desespero, disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó respondeu com voz fraca, mas firme: falaste como uma louca. Receberemos de Deus o bem e não o mal? E em tudo isso, ele não pecou com seus lábios. O tempo passou. Os dias foram longos, as noites ainda mais. Os amigos vieram de longe, Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram, choraram. Sentaram-se com ele por 7 dias e 7 noites, sem dizer palavra. Mas quando falaram, o feriram mais que as chagas. Jó, ninguém sofre sem motivo. Deve haver pecado oculto, confessa. E Jó respondeu: até quando me ferireis com palavras? Mesmo que ele me mate, nele esperarei. As palavras se perderam no vento. O céu continuava em silêncio. E Jó descobriu que há um tipo de fé que não precisa ouvir para acreditar. O vento soprava pelas ruínas. O fogo do crepúsculo tingia as montanhas de vermelho.
E ele dizia a si mesmo: o Senhor sabe o caminho que eu sigo, e quando me provar, sairei como o ouro. A fé de Jó é o espelho da fé de todos os que ainda esperam. Quem nunca perdeu tudo, não sabe o peso dessas palavras. Quem nunca atravessou o deserto, não sabe como é viver de esperança. Mas Jó permaneceu, não por força, mas por convicção. E no céu, Deus olhava para ele e via o reflexo de sua própria fidelidade. O tempo passou, e o sofrimento de Jó não diminuiu. O corpo enfraquecia, as feridas se abriam, a mente vagava entre lembranças e orações. Mas o que mais doía era o silêncio de Deus. Nada era pior que o silêncio, porque o silêncio não grita, não responde, não explica, apenas observa. E Deus observava. Cada lágrima, cada gemido, cada pensamento escondido. Mas não dizia uma palavra. E Jó aprendeu o que poucos entendem, que o silêncio de Deus também fala. Fala de propósito, fala de confiança, fala de uma fé que precisa ser depurada até o último resquício de orgulho humano. Os amigos continuavam ali, lançando palavras que cortavam mais fundo que as feridas, cada um com uma teoria, cada um com uma verdade própria. Mas nenhum deles entendia o que realmente acontecia. Elifaz via pecado onde havia inocência. Bildade via castigo onde havia propósito. Zofar via julgamento onde Deus via amor. E Jó sozinho permanecia entre eles ouvindo e calando. Ele não precisava mais se defender, porque algo dentro dele começava a entender o mistério. A fé não é o que temos quando tudo dá certo. É o que sobra quando nada faz sentido. As noites eram longas, e muitas vezes Jó olhava para o céu, procurando qualquer sinal. Uma luz, uma voz, um sonho, mas via apenas o vazio. E mesmo assim falava: Senhor, mesmo que te cales, ainda te buscarei. Mesmo que não respondas, ainda te esperarei. Porque tu és tudo o que tenho, mesmo quando nada me resta. Essas palavras subiam como incenso. O universo inteiro as ouviu, e o coração de Deus se moveu, silenciosamente. O sofrimento de Jó não era apenas físico, era espiritual. A dor das feridas era menor que a dor de não compreender o motivo. Mas Deus estava escrevendo um capítulo eterno com a vida de um homem terreno. Enquanto a carne se desfazia, a alma de Jó se fortalecia. E na poeira, ele começou a enxergar o que ninguém via. Via Deus nas coisas pequenas, no vento que soprava, na areia que caía, na brisa que tocava as feridas. Ele começou a entender que Deus nunca esteve longe, apenas mudou a forma de falar. Certa madrugada, Jó se ajoelhou e com a voz cansada sussurrou: Se eu sou pó, então fala comigo no pó. Se eu sou cinza, fala comigo na cinza. Mas não me deixes sem a tua presença. E naquele instante, o vento soprou. Foi leve, quase imperceptível. Mas ele soube. Deus ainda estava ali. Os dias seguintes foram de luta. Mas algo dentro dele começou a mudar. As perguntas diminuíram. A fé cresceu. O desespero deu lugar à quietude. Quando o coração do homem se rende, o céu começa a responder. Então, o vento soprou mais uma vez. Desta vez, mais forte. O pó se ergueu. A poeira dançou. As nuvens se juntaram. E, no horizonte, uma tempestade se formava. Não era o fim. Era o começo da revelação. O som do trovão ecoou sobre as colinas. E do meio do redemoinho veio uma voz. Não humana, não terrena. Uma voz que o tempo inteiro esperava para se fazer ouvir. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem entendimento? Jó se ajoelhou. A presença o cercou como fogo e vento. A voz continuou: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Disseste amanhã o seu lugar? Mandaste as águas que se contivessem? Conheces as origens do raio, do trovão, do vento? O mundo inteiro se calou. Até o ar parecia se curvar diante daquela voz. E Jó entendeu. Deus não respondia à dor com explicações. Deus respondia com revelação. Porque quando o homem enxerga o tamanho de Deus, percebe que as perguntas eram pequenas demais. O redemoinho cresceu, o vento se tornou luz, o som se tornou harmonia,
e o pó que cobria Jó começou a brilhar sob a glória. A voz prosseguiu: Podes tu amarrar as estrelas? Podes tu levantar a voz às nuvens? Acaso dás tu o voo ao falcão, ou a força ao cavalo que corre para a batalha? Cada pergunta era uma descarga de poder, cada palavra uma nota de eternidade. E Jó, entre lágrimas e reverência, entendeu o que sempre procurou. Deus nunca esteve longe. Ele apenas esperava o momento em que o homem deixasse de exigir explicações para simplesmente adorá-lo. Há mistérios que não se resolvem com respostas, mas com adoração. E Jó se prostrou. O vento cessou, a poeira se acalmou, e ele disse: Antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da presença. O mesmo silêncio que há entre um trovão e o eco, entre a lágrima e o consolo, entre a cruz e a ressurreição. Jó chorou, não de dor, mas de compreensão. Deus não havia se calado, apenas o estava ensinando a ouvir. Quando o homem entende o silêncio, Deus fala. E quando Deus fala, o deserto floresce. O som do vento diminui. Uma luz dourada toca o horizonte. O fogo não destruiu Jó. O fogo o revelou. O vento cresceu até se tornar respiração. O chão tremeu, e do centro da tempestade, a eternidade se inclinou sobre o pó. O universo inteiro parou. Nenhum pássaro cantava, nenhuma folha se movia. Apenas a voz. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem entendimento? O som atravessou o corpo de Jó como fogo e luz ao mesmo tempo. Não era ruído, era presença. Não era fúria, era glória. Cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei. Responde-me. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Disseste às ondas: até aqui virás? Fizeste brotar a aurora? Conheces os depósitos da neve? Amarraste as Pleiades ou soltaste o cinturão de Órion? Cada pergunta era como um relâmpago revelando o abismo entre o Criador e a criatura. E quanto mais Deus falava, mais Jó se tornava pequeno e mais livre. Porque às vezes é preciso ser reduzido a nada para perceber que nunca estivemos sozinhos. O redemoinho girava ao redor dele, mas Jó já não temia. A dor deu lugar ao assombro. O medo virou reverência. E no meio do caos havia paz. Deus não apareceu para explicar, apareceu para revelar. A voz continuou: Acaso sabes o caminho do raio? Ou quem dá sabedoria ao íbis e entendimento ao galo? Podes tu alimentar o leão? Podes tu contar os meses das cabras monteses? Conheces o tempo em que nascem os corços? Cada imagem, cada detalhe mostrava a ordem invisível por trás do aparente caos. A vida, a morte, o nascimento e o silêncio, tudo obedecia à mesma mão. E Jó percebeu: o mesmo Deus que permite o sofrimento é o Deus que mantém o universo inteiro de pé. A tempestade começou a se dissipar. O vento que antes rugia agora sussurrava. O poder que forma o raio é o mesmo que segura a lágrima. Jó caiu com o rosto em terra, e sua voz fraca e pura subiu. Sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falava do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Silêncio. O redemoinho se acalmou. A poeira desceu como chuva fina. E o deserto, pela primeira vez, cheirava a vida. Deus não deu respostas. Deu presença. E na presença, as perguntas perderam o peso. Jó levantou o olhar. Não viu mais a tempestade. Viu o céu limpo. E dentro dele, o mesmo céu. Tudo havia mudado, mesmo que nada ao redor ainda tivesse mudado. Porque o verdadeiro milagre não é quando o mundo muda, é quando o homem muda por dentro. Naquele instante, o sofrimento encontrou sentido. A prova se transformou em testemunho. O deserto virou altar. E Deus, o mesmo que falava do meio do vento, falou agora direto ao coração do homem. Levanta-te, Jó. Tua história não termina na cinza. O fogo que te provou agora vai te iluminar. Quando o céu fala,
o inferno se cala. E quando Deus toca, a ferida vira cicatriz santa. O sol voltou a nascer sobre Uz, mas era um novo sol e um novo homem. Jó caminhou entre as ruínas e percebeu que já não sentia vergonha. Sentia gratidão. Cada pedra caída era lembrança de um diálogo com o Eterno. Cada ferida, uma assinatura divina dizendo: aqui estive eu. O tempo recomeçou. E Deus, vendo o coração purificado, disse aos amigos do justo: vocês não disseram o que era reto a meu respeito. Vão até meu servo Jó, e ele orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele. Aqueles que o acusaram agora se curvavam. E Jó, sem rancor, levantou as mãos e orou: Senhor, perdoa-os como me perdoaste. Ensina-nos que o homem nada é, mas que a tua misericórdia é tudo. Quando ele orou, o vento mudou outra vez, mas desta vez não era redemoinho de juízo, era brisa de restituição. O céu se abriu, e a voz que antes o havia testado agora o abençoava. O Senhor virou o cativeiro de Jó. A dor que durou meses foi trocada por paz que duraria gerações. O pó virou chão fértil, e o homem que antes se sentava sobre cinzas agora via a vida florescer ao redor. Deus não termina onde o homem desiste. O deserto não é o fim, é o início da revelação. Silêncio. Som de vento que se transforma em canto distante. Luz dourada. E o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O vento cessou, a tempestade se dissipou, e o silêncio que ficou já não era o silêncio do abandono, era o silêncio da presença. O homem que conheceu a dor agora conhecia o coração de Deus. E quando um homem conhece o coração de Deus, tudo o que antes parecia perda se transforma em revelação. O sol voltou a nascer sobre a terra de Uz, mas era outro sol brilhando sobre um novo homem. Os servos que haviam fugido voltaram. Os campos que estavam secos floresceram. Os rebanhos se multiplicaram. E a poeira das ruínas agora cheirava a vida. Deus restituiu tudo em dobro. Cada ferida cicatrizou. Cada lágrima virou testemunho. Cada perda se transformou em propósito. O homem que o inferno tentou destruir se tornou o símbolo da fé que o inferno nunca pode vencer. O Senhor abençoou o fim de Jó mais do que o seu começo. Os que o acusaram agora o honravam. Os que o evitaram agora o buscavam. E o nome de Jó, que antes era lembrado entre os mortos, agora era pronunciado com reverência entre os vivos. Mas a verdadeira restauração não estava nas riquezas, nem nas terras, nem nos animais. Estava dentro dele. O coração de Jó estava limpo, e onde antes havia desespero, agora havia paz. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que vem do entendimento. Deus é justo, mesmo quando o mundo parece injusto. O tempo passou. Jó teve novamente filhos e filhas, 7 filhos, 3 filhas, e as filhas eram as mais belas da terra. Chamou-as de Jemima, a pomba branca, Késia, o perfume, e Queren-Hapuk, o brilho restaurado. 3 nomes, 3 sinais: paz, fragrância, luz. Tudo o que o sofrimento tentou apagar, Deus devolveu com beleza dobrada. A casa de Jó se encheu outra vez de vozes. Risos voltaram a ecoar pelas paredes. A mesa, que antes era símbolo de luto, agora era altar de gratidão. E todas as manhãs, Jó orava. Mas suas orações eram diferentes. Ele já não pedia, agradecia, porque sabia que o maior milagre não era o que Deus dá, mas o que Deus faz dentro de nós, enquanto esperamos. Os anos correram como rios tranquilos. Jó viu seus filhos crescerem, viu seus netos nascerem, viu 4 gerações florescerem diante dos seus olhos. E cada vez que o sol se punha, ele lembrava de tudo o que viveu. Lembrava do pó, do vento, do silêncio, da voz. E sorria, porque entendeu que o sofrimento não o destruiu, o revelou. O fogo de Deus não veio para consumir Jó, mas para purificar o ouro escondido em sua alma. E quando seus dias se completaram, Jó fechou os olhos e partiu em paz. Não com amargura, mas com gratidão. O homem que chorou sobre a cinza, agora andava sobre a glória.
O pó que o cobria agora brilhava sob a luz eterna, e o céu o recebeu com honra. Assim termina a história do homem que Deus confiou o sofrimento, um homem que perdeu tudo para descobrir que o tudo sempre foi Deus. Mas, na verdade, a história não terminou, porque toda vez que alguém atravessa a dor e não desiste, Jó revive. Toda vez que alguém escolhe adorar em meio ao caos, Jó fala outra vez. Toda vez que alguém diz, bendito seja o nome do Senhor, com lágrimas nos olhos, o céu inteiro se levanta. E Deus pergunta novamente aos anjos, vistes o meu servo? Há dores que vêm para punir, mas há dores que vêm para revelar. Há perdas que marcam o fim, mas há perdas que abrem o caminho da eternidade. Vivemos num tempo em que muitos se desesperam diante da prova, mas a história de Jó ainda sussurra. A prova não é o fim, é o caminho da glória. O sofrimento é o molde onde Deus forja a fé dos que o amam, e o silêncio dele ainda é promessa, porque o mesmo Deus que se calou no deserto fala outra vez no redemoinho. O narrador pausa. O som do vento retorna, suave, como respiração divina. Uma luz dourada atravessa o horizonte. E o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras ecoam como sinos eternos, ressoando pelos séculos, tocando cada coração que ainda luta para crer. Jó viveu, morreu e entrou na eternidade. Mas sua história continua, porque não é sobre um homem antigo, é sobre todos nós, sobre cada um que ainda dobra os joelhos e diz, eu não entendo, mas confio. O narrador encerra com voz baixa, firme e cheia de reverência. Quando a fé é provada, Deus não busca perfeição, ele busca permanência. E então, silêncio. O som do vento se transforma em música. O horizonte se dissolve em luz. A história de Jó não é sobre dor, é sobre revelação. Não é sobre perda, é sobre o amor de um Deus que nunca desistiu do homem. Porque há provas que queimam, mas há provas que santificam. E a de Jó foi a mais santa de todas.